Amigas e amigos, esta manifestação pró-Bolsonaro surpreende pela quantidade de pessoas que participaram. O Estadão está aqui falando em milhares, e também traz relatos de violência. Diz que uma equipe que cobria a manifestação a favor do presidente lá na Esplanada dos Ministérios em Brasília foi atacada. O Globo dá também que houve violência, mas não dá os detalhes. Por enquanto, ainda não se sabe a extensão da violência que permeou esta manifestação, mas é possível, sim, deduzir que são pessoas violentas, além da sua conduta também violenta na sua ideologia, tentativa de violentar a institucionalidade do país. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Hoje é dia 3 de maio de 2020. Eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, observar o sininho, sempre importante, mesmo quem já é inscrito, para que receba as notificações. O YouTube está sendo muito rigoroso nesta questão, na distribuição dos vídeos para os inscritos, e também fazer comentários. É importante comentar, dar like, né, fazer a interação, né? Eu peço, se você me acompanha aqui, os internautas aqui que são seguidores do canal há muito tempo, né, eu peço para que a gente crie mecanismos de difusão do canal, né? Fazer ele recuperar o seu impulso. Nesse momento, isto é muito importante, sempre aqui com pontos de vista originais, analisando os múltiplos aspectos que estão envolvidos na situação do país, de crise sanitária com a Covid-19, a pandemia do coronavírus, os efeitos da crise econômica, a inação e a criminosa conduta do governo, sobretudo do presidente Jair Bolsonaro. É exatamente aí que se insere este quebra-cabeças, essa história, por exemplo, de agora os bolsonaristas atacarem o Sérgio Moro, chegaram a chamar ele de comunista, é uma insanidade típica de cachorro louco, né? Quer dizer, eu sempre fiz aqui uma caracterização muito clara desse tipo de gente. São pessoas que foram esvaziadas de conteúdo humano. Consequentemente, quando a pessoa deixa de raciocinar como um ser humano, que digo no sentido da evolução do pensamento, da ideologia, né? Porque o ser humano é isso aí, ele vai acumulando informações, ele vai se moldando de acordo com os valores desenvolvidos pela humanidade nos diferentes campos da ciência, do conhecimento, e vai se transformando numa pessoa civilizada. Isso se chama civilização. Quando tira essa civilização de dentro da pessoa, e isso é uma característica do fascismo, essa pessoa se transforma num bicho, num monstro, totalmente desprovida de valores humanos e tal. Agora é importante também a gente não esquecer que quem fez muito para criar esses bandos de cachorros loucos que saem pelas ruas por aí foi sim a senhora Rede Globo, a senhora mídia, foi o capo da Operação Lava Jato, o Sérgio Moro, junto com seus comparsas, Deltan Dallagnol, né, junto com Carlos Fernandes dos Santos Lima, né, todo o processo que eu sempre digo aqui, que é a crônica da Operação Lava Jato, que eu acompanhei aqui no dia a dia. Quer dizer, tudo isso criou as condições para os cachorros loucos, e os cachorros loucos acharam uma interlocução óbvia com quem fala a língua deles, quer dizer, com as milícias, com os milicianos, a turma das armas, não é isso? As arminhas, como é que é o negócio da arminha, assim, né? Isso é coisa de gente louca, coisa de gente doida, sair por aí armada, né? Quer dizer, não se tem controle do que esse tipo de gente pode fazer. É gente perigosa, vai se transformando em bandos. Eu desde o começo que eu chamo aqui, muitos dos internautas aqui sabem disso, que eu chamo de cachorros loucos, porque o bicho é doido, é louco. Você chega perto dele, você vai dialogar com ele e tal, ele te ataca, te agride, te xinga, né? Bicho mesmo. É esse tipo de gente que está aí na rua e tal, né? E é esse tipo de gente que, vejam bem, como é importante a gente fazer aí a retrospectiva para a gente entender de onde surgiram esse tipo de doido.
Eles não surgiram do nada. Eles foram conquistados por uma ideologia. Isso foi posto na cabeça deles. Os submundos das redes sociais. Eu falei aqui recentemente de um livro chamado Os Engenheiros do Caos. Tem lá no meu site o outro lado da notícia.com.br. Eu publiquei em PDF como dica para a quarentena, dica grátis para a quarentena. Como eles manipulam esse sentimento, né, das pessoas com mais dificuldades de cognição social, né, mais refratária ao pensamento fraterno, né, mais distante dos ideais, que eu sempre digo aqui, republicanos, da abolição, da independência, né, enfim, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa, né, essas coisas que eu sempre digo aqui, de uma ideologia do progresso social, do desenvolvimento, o sentimento de coletividade, de que todos pertencemos à mesma comunidade, né, comunidades dos seres humanos. Essas pessoas foram segmentadas e foram sendo cooptadas e foram se amoldando a uma ideologia. Quem prestar um pouco de atenção nos filmes antigos do Hitler, do Mussolini, aqueles movimentos lá, o que é que se tem lá? Aquelas multidões, né, sem controle, sem... Eu falei aqui também, há poucos dias, de um filme que eu vi do exército inglês, que ocupou, né, uma pequena parte do território dos nazistas e tal, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, que, aliás, ontem, dia 2, se completou aí o aniversário da rendição de Berlim ao Exército Vermelho, dia 2 de maio de 1945. As pessoas que estavam ali praticando aqueles crimes hediondos tratavam as coisas com normalidade, como se fossem, como se houvesse ali animais que precisavam ser exterminados e eles estavam na missão de fazer com que as coisas acontecessem de acordo com a ideologia deles. Eu sempre falei aqui do Tribunal Freisler, o juiz do Hitler lá e tal, julgamento sumário e tal. Olhem para a cara do Moro e vejam com este pensamento do juiz Freisler se a gente não está diante de um Freisler. Quer dizer, quem foi que montou todo o processo para criar esta ideologia nesses bandos de cachorros loucos? E cometendo crimes bárbaros, podemos dizer assim, eu considero bárbaro. Sequestrar gente, por exemplo, sequestrar as pessoas é crime bárbaro. E o que a Lava Jato mais fez se não sequestrar pessoas? Inclusive os bestiais 2 sequestros do ex-presidente Lula. Aquele relâmpago, depois aquele que ele ficou lá um tempão sequestrado nas masmorras da Lava Jato, né, em cima de uma sentença de um juizeco de 5ª categoria. Isso é Freisler. Quer dizer, um juizeco desse, corrupto, quadrilheiro, de facção criminosa, dá uma sentença, prende um juiz de primeira instância. Veja que eles criaram, sim, um movimento. É isso aí, é um movimento. Como o Hitler criou, como o Mussolini criou e tal. Né, como também os latrocidas de 64 tinham seus apoiadores, sim. Depois foram perdendo e tal, né, mas eles criaram um movimento de fascistas, de ladrões, de corruptos, de assassinos, de torturadores. Mas como é que pode? Muita gente fala, como é que pode ter gente que segue o Hitler, que segue a ditadura militar? Tem, e segue Bolsonaro, segue Sérgio Moro. Esse negócio de a guerra de facção agora, vejam como é a coisa, né? Na medida em que o crime organizado chega a um determinado controle, a um determinado poder, inevitavelmente surgem os conflitos de interesses. Sérgio Moro e Jair Bolsonaro são chefes de facções diferentes, eu sempre falei aqui. Eles se compuseram, chegou um ponto que não deu mais. Não se entenderam, as facções criminosas não se entenderam mais. E o Grupo Globo, dizer que essa turma está interessada na democracia, está interessada nas instituições, é a mais rematada, o mais completo desconhecimento, né, ou
simplesmente uma análise equivocada. Conhecimento até tem, mas se analisa de maneira equivocada. Achar que as denúncias que o Sérgio Moro está fazendo contra a milícia do Bolsonaro tem algum fundamento, né, no sentido da democracia, de apurar crimes, corrupção, isso é de um engano que eu chego a dizer que chega a ser infantil. O delegado que está lá, aquele Igor de Paula, houve chiadeira para todo lado aí, né? Com razão. Já falei quem é aquele Igor de Paula, delegado, foi lá da chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, do esquemão que eu sempre digo aqui, a Polícia Federal do Paraná, o que é a Operação Lava Jato. Sei que existiu desde antes da Operação Lava Jato, aquela história toda, doleiros, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, etc. É um grupo. Esse delegado, por exemplo, delegado-geral da Polícia Federal, que deu esse rolo aí com o Bolsonaro, que resultou na saída do Sérgio Moro, isso aí foi um mero pretexto, porque o que o Sérgio Moro queria ali? Aquele delegado é conhecido, é um dos ali do grupo, né, de delegados da Lava Jato, histórico. O Moro é o chefe de tudo isso. A pergunta é, como é que um juiz controla toda essa gente? Controla Deltan Dallagnol, controla Carlos Fernando Santos Lima, controla Igor Romário de Paula, como é que é o nome dele? Esse que foi demitido aí, o Valeixo, não sei o que Valeixo, Márcio Anselmo, o famoso Márcio Anselmo. Cadê o Márcio Anselmo? O que fez aquele relatório porco. Ele tem uma dificuldade sempre falei aqui, né? É dificuldade cognitiva. Esse Igor Romário de Paula, com o Márcio Anselmo, com a Érica, não sei o que, aquela lá do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que se suicidou, Érica alguma coisa, Marena, acho que é, né? Eles já estavam constituídos como força-tarefa da Operação Lava Jato, né, atacando a Dilma com baixaria nas eleições de 1914 e defendendo a candidatura do Aécio Neves. Esse Igor Romário de Paula estava lá, era um dos, com linguajar de baixo nível. O Moro foi lá fazer o quê? Ele foi lá fazer algum tipo de depoimento? Claro que não, eles foram conspirar contra o Bolsonaro. Daquele mato não sai nada, só sai conspiração. Fizeram um acordo com a facção do Jair Bolsonaro e o acordo acabou. A Miriam Leitão escreveu que o Paulo Guedes herdou a carta branca do Sérgio Moro, agora ele é o super poderoso do Bolsonaro. Eu duvido, tem um conflito aí com o tal do Centrão, que eles falam muito, quer dizer, como que eles vão fazer a administração do Paulo Guedes, que segundo o Paulo Guedes não é para gastar um tostão, quem que tiver que morrer, que morra, como disse o Bolsonaro. Quer dizer, eles empurram essa massa de trabalhadores que não tem recursos para sobreviver. Na conta do Bolsonaro, 70% da população vai se contaminar, então que se contamine logo esses aí. Mantém a economia funcionando e, ao mesmo tempo, já liquida quem tem que ser liquidado e imuniza quem tem que ser imunizado. Isso é genocídio. Isso é nazismo. É esse tipo de gente que foi para as manifestações aí de hoje, domingo, dia 4 de... Aliás, hoje é dia 3 de abril de 2020. Milhares aqui, diz o Estadão, né? Milhares foram às ruas fazer carreatas. O que o Bolsonaro tem feito nesses pouco mais de 2 meses aí da pandemia no Brasil? Pregando sistematicamente contra o isolamento social. Ele faz questão de desafiar isso. Eu sempre digo aqui que ele mimetiza o Trump. O que o Trump faz lá, ele faz aqui. São dois loucos. Ele faz questão de desafiar, sai para as ruas e tal. É uma atitude de desafio. Não, estou aqui e vou continuar. E também se proclama uma espécie de rei do pedaço, né? A Constituição sou eu, o poder sou eu estou no poder, essas coisas todas. Isso vai para onde? Onde que eles querem chegar nisso aí? Aí é difícil saber, né? É difícil. Evidentemente que para derrubar o Bolsonaro, esses setores já começam a fazer alguns acenos, né? Que o Jornal Nacional, por exemplo, mostrou o Lula, mostrou a Dilma há muito tempo que eles não mostravam por ocasião do 1º de maio, críticas ao Bolsonaro. Quer dizer, tudo bem,
vamos derrubar o Bolsonaro e tal. Agora, quem é que está por trás disso? Globo, Moro, né? Lava Jato, né? Essas coisas a gente tem que ficar sempre atentos, sempre de olho. Uma eventual, sei lá, renúncia, vai ter a denúncia crime lá no STF, o inquérito que o Celso de Mello, ministro, abriu, que pode incriminar o Bolsonaro. A partir da incriminação ele pode ser afastado, sim, ele está numa situação de ter cometido crime, de criminoso, oficialmente eu digo. E criminoso ele é, estou dizendo oficialmente, institucionalmente. Tudo isso pode mexer no quadro e tal, né? A gente não pode ficar alheio, tem que ficar atento e tal. Agora, a gente não pode perder de vista que tem uma outra quadrilha agindo por trás de tudo isso, que é a quadrilha do Sérgio Moro, da Lava Jato, do Grupo Globo. Isso vai evoluir, isso não fica parado, claro, as contradições se mexem, se conflitam, se compõem, né, antagônicas e não antagônicas, essas coisas que eu tenho comentado aqui, né, a gente tem que se preparar para grandes emoções, tudo isso, lamentavelmente, numa situação em que a curva da morte, eu escrevi um editorial hoje sobre isso, vou deixar o link aqui para vocês, a curva da morte começa a disparar, né, na vertical. Eu digo, inclusive, que é uma curva programada pelo Bolsonaro por essas atitudes. Não socorrer o povo com recursos para a sobrevivência, de pregar contra o isolamento social e de empurrar deliberadamente essas pessoas para a morte, para a contaminação e para a morte. Reforço o pedido para você divulgar aqui o outro lado da notícia, vai também para o podcast lá no Spotify, vai para as redes sociais, né? Eu peço muito para que vocês ajudem a divulgar esse outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.